Oi, todo mundo chegando. Olá, olá, olá. Mais uma segundinha onde a gente bate um papo. Oi, Pri, oi, Ângela. Oi, Ana. Vamos dar um tempinho pro pessoal chegando. Oi, Sandra. Oi, Rita. Oi, Evelyn. Conseguiu chegar? Oi, Cami. A Duda. Tudo bem com vocês? Vamos papear mais um pouquinho. Nosso papo tem um programa na MTV, né, que fala papo de segunda. Não posso plagiar. Esqueci de pôr o fone aqui, peraí. Agora o som fica melhor. Tá melhor o som? A Silvana, a Débora. Vamos chegando. Então, eu sou a Juliana, sou psicóloga. Tô vindo aqui para falar um pouco sobre a saúde emocional da mulher. E estamos sempre levantando questões do nosso dia a dia, né? Os desejos, as dores da nossa realidade de mulher dos dias de hoje. E oi, Érica. A Maria, tudo bem, Maria? A Natália, vamos chegando. E hoje a gente vai falar sobre nós e o outro, e os outros, né? Falar um pouco sobre essa realidade que a gente vive de às vezes ter o olhar para nós ou olhar para o outro, né? Ou às vezes olhar para o outro através de nós, enfim. Muitas maneiras aí de falarmos. Mas vou dar mais uma enroladinha pra gente ir chegando, pra gente estar em mais pessoas aí. A Rose, a Marlene, boa noite. A Cris. Oi, Raquel. Quem que chegou aqui que eu não vi também, que eu passei? A Zilda. Oi, Zilda. Ó, vamos lembrar daquela questão da outra live, eu falei aviãozinho, né? Mas é um aviãozinho, uma setinha que fica aí embaixo. Vamos direcionar e chamar mais amigas aí pra gente conversar, mais mulheres, né? Pra gente dividir essas questões tão importantes que a gente precisa parar um pouquinho pra conversar, parar um pouquinho pra pensar juntas. Então chamem as amigas. Sei que muitas já chamaram as amigas, né? A Sil, a Bia, a Elô. Ó, para quem eu não conheço, muito prazer, quiser se apresentar aqui, às vezes os nomezinhos não são os que aparecem aqui. Oi, Luísa. Então, vamos lá? Vamos que o pessoal vai chegando. Enfim. Oi, Ju, oi, Josi. Então, vamos lá. Quem for chegando aí, seja bem-vindo. A gente já falou um pouquinho sobre a mulher, né? O parar para se olhar, o parar para olhar um pouco para a gente. Lá na primeira live. Falamos também sobre as questões relacionadas ao se permitir mudar, ao saber analisar algumas coisas em nós que são passíveis de mudanças, que podem facilitar a nossa vida. E eu acho muito pertinente, muito importante, a partir daí, dessas reflexões que nós fizemos já com os outros vídeos, com as outras lives, a gente parar para pensar, né? Como que tá o meu olhar para mim mesma? Porque quando eu chamo vocês para olhar para si mesmo, eu achei importante a gente pontuar isso como uma base
para esse olhar, para esse começar a se sentir mais, saber olhar para nossa parte emocional, mas por meio quando a gente olha no espelho, né? Aquela fotinho da divulgação, eu acho que fala muito do que eu queria falar hoje, né? Quando a gente olha pra gente por meio das nossas necessidades, do que a gente está vendo na gente, ou a gente às vezes está se olhando por meio dos desejos do outro. Né? Então, assim, parar para pensar se a gente de fato tem se olhado através da nossa verdade. E aí eu te pergunto, há quanto tempo que você não faz aquela seguinte perguntinha? O que me faz bem? O que eu quero para mim? O que me satisfaz? O que me deixa feliz, né? O que hoje, o que me agrada? Sabe? E não é assim coisas gigantes, tipo, eu queria fazer uma viagem, eu queria ser tchananã. Não. Hoje, o que te faz ter um final de semana gostoso? O que te faz ficar feliz com pouca coisa, né? A sua essência, você com você mesma, né? Independente de um outro que pode ser um filho, pode ser um marido, pode ser a família, os pais, né? O que você tem olhado ao seu redor e visto como não, isso aqui é meu. Isso aqui algo que é meu e que me satisfaz. Vamos pensar um pouco sobre isso. A Ju colocou aqui pro show. Então, às vezes, se a gente parar para pensar, a gente fica muito tempo trabalhando pelos outros e não é um trabalho que nossa, árduo. Não, árduo né? Mas vamos dizer assim, existem coisas que são pertinentes à função de cada uma, né? Mas o que você tem parado às vezes para olhar para você que você está fazendo por você? E volto a dizer, não precisa ser uma grande coisa, né? Só precisa ser algo que de fato corresponda à sua verdade. Não a uma verdade do outro, uma verdade que você utiliza talvez para pertencer a algum grupo, para realizar a vontade de alguém, né? E aí eu quero começar falando aí pela vertente de quando a gente busca muita aprovação das pessoas, né? Quando a gente busca a aprovação das pessoas, a gente tende a não ir pela nossa verdade. A gente tende a ir por satisfazer o outro. Então eu vou tomar determinada atitude não pensando no que é a minha verdade, no que é a minha essência. Mas eu vou tomar uma atitude porque vai ser mais confortável para o outro, vai ser mais confortável para as pessoas que estão à minha volta. E aí eu vou seguindo e só correspondendo à vontade de outros, né? Uma necessidade de aprovação. Vamos ver aqui, ó, a Evelyn falou algo que te dê prazer. E talvez um novo trabalho. Então, assim, é isso que a gente tem que começar, que eu quero falar aqui sobre essa questão da gente começar a pensar. E não é uma coisa assim, vamos tomar atitude. Não, a gente falou sobre atitudes que podem causar mudança, que são pequenos toques do dia a dia, que às vezes a gente para pra olhar e fala, nossa, eu não estava vendo que estava fazendo isso. Mas hoje não é bem isso. Hoje é mais voltado a você começar a perceber as suas emoções, perceber se às vezes você não tá chateada, você não tá esgotada, porque você tá o tempo todo correspondendo à necessidade do outro, fazendo pela aprovação do outro. E você tá se perdendo, né? Você não tá sendo fiel às suas verdades, ao que você de fato acredita. A Debinha aqui colocou, posso chamar assim? Eu às vezes são pequenas coisas que me faz bem, mas fico pensando no que vão falar e isso me faz muito mal, né? Exato. Às vezes a gente prefere, olha isso, a gente prefere não seguir as nossas verdades e as nossas vontades para evitar ser julgada também. Mas eu, mãe de
né, mãe de criança pequena, não posso fazer X coisa. Ah, eu sou casada, talvez isso que eu acho tão divertido para minha vida, talvez não caiba mais. Cabe sim. É com responsabilidade, né? É de uma forma, de uma maneira legal. Por que não? Né? Então, a gente tem que pensar que isso pode vir de lá longe. E aí, são questões que a gente precisa tratar mais, né, particularmente, que obviamente que às vezes, hoje o que eu busco com vocês aqui é pra gente ter um olhar, é pra gente começar a refletir. Mas mais profundamente, a gente precisa, aí a gente vai pensar isso na terapia, né? Porque não é uma coisa tão simples assim. A gente começar a entender, a colocar cada coisa no seu lugar. O que é meu, o que é do outro, o que é desejo meu, o que é desejo do outro, né? E aí eu chamo vocês para pensarem que muitas vezes a gente tem uma necessidade de agradar o outro que vem lá de trás, né? A Debinha colocou assim, adoro que me chame assim, perfeito, então. A Angela colocou, ainda tô procurando algo que me faça feliz. Então, isso é muito importante, que a gente siga procurando. Mas aí a gente tem que pensar assim, aonde eu tô procurando, né? Eu tô procurando algo que de fato está ligado a mim, as minhas necessidades, e quais são essas necessidades? Que aí é onde eu ia entrar. Que às vezes a gente passa por coisas na vida lá atrás, né? Por isso eu falo que às vezes para aprofundar mais a gente precisa realmente, né, estar em processo terapêutico de alguma maneira mais a fundo sobre nisso. Mas às vezes eu passei por situações na minha vida de rejeição. Às vezes foi negligenciado afeto na minha vida, né? Houve algum tipo de ausências. E aí eu vou acumulando essas coisas e aprendendo que talvez para eu ser amada, talvez para eu ser aceita, eu precise agradar. E nem sempre é assim, né? Não deveria ser, né? Óbvio que a gente querer fazer coisas para agradar, né? E tudo bem, mas aí você não pode jogar a tua verdade em função de agradar alguém, né? Os seus objetivos. Então, de repente, eu jogo toda a minha vida, as minhas vontades, as minhas atitudes, a minha rotina. Ah, porque eu vou fazer assim que é melhor para minha mãe. Não, eu vou fazer assim que é melhor para meu marido. Não, eu vou fazer assim que é melhor para os meus filhos. Muitas vezes a gente tem que fazer o que é melhor para o outro por conta de N situações. Mas aí o que eu falo é quando a gente acumula tudo isso e que a gente começa a agir simplesmente na demanda do outro. E isso é algo que leva a gente a ficar infeliz, né? Que de repente, poxa, eu tô numa ansiedade porque você tá buscando uma coisa que não é tua. E você não vai encontrar nunca, né? E aí isso vai te atormentar, isso vai estar ali com você te bagunçando, né? E às vezes a gente busca uma carência que a gente não resolveu. Só que às vezes a gente, sabe? Eu tenho que parar para pensar, né? Aquele afeto que eu tô buscando tá vindo de onde? Né? Aquela necessidade que eu tenho. Às vezes na busca por um relacionamento, né? Eu busco tanto um relacionamento, eu busco tanto um príncipe encantado, mas qual é a sua carência, né? Qual a sua necessidade? O que uma pessoa pode te entregar que você talvez não deva, não possa resolver aí com você? A parceria, ok, né? A gente vem para complementar. Mas essa coisa de buscar a metade da laranja, ó, já passou, né? Porque eu tenho que ser inteira para saber receber o outro, para poder compartilhar com o outro. E é essa busca por estar inteira que eu quero que vocês pensem um pouco. Porque assim, se eu sou meia procurando aí uma outra parte, de repente no amor dos filhos, de repente numa carência de paz ou num relacionamento, eu vou estar sempre cobrando do outro uma demanda que é minha. Né? Tem que haver equilíbrio, é isso, Maria. Então a gente tem que estar atento a isso, sabe? A minha vida tá um pouco complicada, eu tô com algumas questões, mas por quê? A que demanda você tá servindo? Anotei várias coisas aqui, porque a gente não pode deixar de pensar. E aí, o que vocês pensam sobre isso?
que vocês analisam sobre essa questão? Assim, na vida de vocês, tem acontecido algumas situações onde vocês às vezes não se encontram? Fala, eu tô aqui, mas isso aqui não é muito o que eu queria pra mim? Fala aí. Cadê o papo? Quero papo. Quero que a gente troque. Né? Falei um monte de coisa, mas aí vamos dar uma pausa para vocês irem refletindo e a gente batendo e conversando. Porque é muito importante, gente, a gente entender que dividir a vida com alguém, seja com uma amiga, seja com um marido, seja com um namorado, com a mãe, não tem problema. A gente acrescentar, né? A gente vir e falar, poxa, olha, eu te entrego isso e você me entrega aquilo e, pô, a gente forma um par fenomenal, né? Tem amigas que são mais atiradas, aí aquelas que são mais, que se reprimem mais vão, né? E tudo bem, né? Às vezes ela te impulsiona a fazer alguma coisa diferente da sua vida que você talvez não fizesse, às vezes o seu padrão. Mas a gente tem que entender que a gente não tem que ser super extrovertida porque a amiga também é extrovertida. Talvez essa não seja a sua verdade, tá tudo bem. Tá tudo bem você não ser a mais animada da turma, né? Tá tudo bem você não corresponder da maneira como talvez a outra corresponde. Então, essa talvez não seja a grande questão, né? E às vezes a gente acredita que isso é o importante. Vamos ver aqui. A Mariane colocou, já vivenciei muito isso, depender da aprovação do outro. E ali, quando a gente casa, a gente leva a família do marido junto. Aí temos que relevar e engolir muita coisa. Sim, isso acontece. E assim, existe uma necessidade, não tem como, né? Você não casar com a outra pessoa, você casar com outra pessoa e não carregar com você, às vezes, aquela bagagem genética, né? Que vem um outro tipo de pessoa, que vai vir com as pessoas dele, que tem um outro formato que o seu, né? E a gente tem que saber se moldar a isso, mas a gente tem que saber se posicionar diante disso também. Eu não posso me anular diante daquela família, diante daquela demanda que vem junto com meu marido. Né? Às vezes eu tenho que abrir mão, às vezes eu tenho. Às vezes eu tenho que suportar algumas coisas que não são muito condizentes com o que eu acredito. Às vezes sim, mas às vezes. Né? Quando eu começo a agir somente mediante aquilo, a ter que suportar aquilo, uma hora a gente explode, uma hora o copo... Concordam? Gente, vocês estão muito quietinhas hoje, hein? Não, peraí, faltava eu rolar aqui. A Mariane colocou que hoje ela se posiciona mais. A Andrea colocou aqui, né? A sociedade exige também posições. Sim, que nem eu falei. Às vezes a gente tem que se adequar a algumas situações, porque não dá pra sair chutando balde, né? Então, eu quero fazer algumas coisas da minha vida, mas talvez socialmente isso pode ser julgado, tal. Aí pesa, né? Será que o que eu tô fazendo é tão mal assim? Ou será que eu mesma não já tô me julgando? Será que eu mesma já não tô criando barreiras para aquilo que eu quero fazer? Julgando e de repente algo que nem é tão assim. Ou então não, peraí. É algo que pode me complicar, pode gerar desgastes que depois vai ser difícil de eu suportar. Então tá bom, pesa aí, né? A rede social é uma coisa que complica às vezes a gente, porque às vezes a gente quer ser a gente posta e todo mundo olha e fala, nossa, olha, ela tá fazendo isso, nossa, mas ela não é ela não já tem tantos anos, ou ela tá fazendo... Às vezes a gente se expõe à toa também. A Gisele, eu fico confusa, pois não sei quando gosto de verdade de alguém. Então, um pouco... Opa, câmera! Um pouco disso, às vezes, Gisele, é que às vezes a gente precisa primeiro entender o que a gente quer pra gente, sabe? Às vezes a gente tá à procura de alguém, mas a gente não entendeu ainda quais são as nossas... O que a gente tem a resolver com a gente mesmo. Para daí partir a dividir.
O que eu tenho a oferecer? E diante disso que eu tenho a oferecer, na outra live a gente falou, né? Pare de oferecer o que você não quer receber. Por quê? Geralmente o que a gente oferece, a gente recebe de retorno. Então, o que você tem para oferecer que você pode buscar no outro? Que pode te complementar, não no sentido de te completar. Né? O que essa pessoa pode te trazer? E aí você tá olhando primeiro para você, para depois mirar o outro, né? E entender ele. A Jordana, às vezes a sociedade pede que principalmente a mulher seja exemplo de absolutamente tudo. Mãe, dona de casa, empresária, fitness. E para você ser uma mulher certa, parece que você tem que fazer tudo isso. Exato. Tá aí as redes sociais para mostrar pra gente o nosso modelo, né? Hoje em dia a gente tem que mostrar que a gente tá malhando, que a gente tá comendo bem, que a gente tá, né, dando conta da casa, mas também tem uma carreira. Então, assim, por isso eu hoje chamo vocês a olhar isso. Que muitas vezes o nosso espelho não tá sendo nós mesmos, nós mesmas, né? Tá sendo aquela tela do Instagram, onde eu vejo alguém fazer algo e o meu julgamento sobre mim mesma está pautado na realidade do outro. E isso é tão pesado, porque tudo bem a gente se inspirar, sabe? É legal você ver uma amiga sua se dando bem, uma amiga sua conseguindo dar conta, e você quer se inspirar nela, tudo bem, não tem problema. Mas você não pode querer a realidade de outra pessoa sem que você tenha trilhado um caminho parecido ou esteja começando a trilhar um caminho parecido, né? Cada um tem sua história. Isso vocês ouviram falar muito, eu já falei. Por quê? A gente tem que se respeitar. E a gente tem que entender que tudo bem se agora não dá para eu ser fitness, porque a minha vida tá assim, assim, assado. Só que também pode ser que você não tá parando e se dando direito a 30 minutos de uma caminhada, por exemplo. Talvez você não precise ser a maromba da academia, né? Então, quando você olha para você, você começa a perceber. Peraí, eu não vou olhar através da rede social da minha amiga ou do que o meu marido gostaria que eu fosse. Eu vou olhar através do que vai me fazer bem. E aí, se eu conseguir corresponder, chegar um pouquinho perto do que talvez, né, meu marido espere de mim, se eu conseguir chegar um pouco perto daquilo que eu admiro naquela minha amiga. Mas primeiro o filtro é aqui. É me olhando. Olhando as minhas verdades, a minha essência. A Maria. Às vezes, quando falar o que pensa, somos taxadas de grosseira. Isso é uma verdade, né? Porque às vezes a gente precisa mostrar para o outro que a gente tá se olhando. Oh, dá licença, né? Calma, não é assim. De repente eu tô dentro de um grupo que me cobra uma coisa que não sou eu. E aí quando eu nego um convite, eu sou a grossa, eu sou a antissocial. Tudo é uma balança, né? Então se de repente negar aquele convite, vamos dar vários exemplos aí para ver se a gente pega um pouquinho da realidade de cada um. Mas se de repente eu nego aquele convite, porque aquilo não, sabe, não é minha cara, não é o que eu curto. E depois eu vou ficar me chicoteando porque eu não fui lá, porque eu não participei, porque eu vi as fotos. Então, peraí. Melhor ir, né? Ou então não, eu vou assumir que eu não estou ali, que eu não estou pertencendo naquele momento, porque aquilo não era a minha verdade. Por isso que a gente precisa estar muito pautada nas nossas verdades, no nosso olhar para o outro e para nós, né? Reconhecer quando eu estou olhando o outro, quando eu estou indo pelo que eu estou vendo no outro e não pelo que de fato eu estou vendo em mim. A Ângela, pensar em viver a vida dos outros e esquecer da nossa acontece muito. As suas vontades acabam ficando para trás. Exato. Tem momentos que a gente tem que abdicar? Tem momentos que a gente tem que abdicar. Por exemplo, quando a gente acabou de ter um bebê, quando a gente tem situações na vida, às vezes de saúde de alguma pessoa, de algum familiar, quando alguma coisa exige da gente, algo que aquele momento precisa ser dedicado àquela necessidade, né? Mas
Aí eu não posso ficar negligenciando as minhas vontades, os meus desejos o tempo todo. Tem algumas coisas que têm uma necessidade. Quando eu ganho um bebê, eu tenho aí um tempo, né? Que eu preciso me entregar para isso e tudo mais. Mas até quando? Né? Isso tem que ter um limite. Porque senão a gente adoece. E adoece, tá, gente? Adoece mesmo. Né? Quando a gente se anula, a gente acha que, tá tá tudo bem. Mas uma hora isso vem e faz, não tá tudo bem, né? Ou você é tudo e não importa o que você gosta, ou você é uma mulher perfeita. Ou você não é uma mulher perfeita, é. Quem tá procurando perfeição aqui? Porque, sinceramente, né? Uma hora o copo enche. Isso mesmo, Marlene. Acredito que. A gente tem várias Marlenes aqui, viu? Acredito. Essa é outra Marlene. Acredito que ser protagonista de sua própria história para poder ter esse equilíbrio, aprender a dizer não quando não concordar. Isso. Exatamente, que é o que a Alice está falando aqui também. É saber o nosso limite. Por isso que quando a gente faz uma avaliação do que o que eu quero para mim, eu tenho sido feliz, eu tenho conseguido assistir aquele tipo de programa que eu gosto, ou eu tenho, sabe, gente, às vezes o outro também é uma desculpa para nós mesmos. E isso é outro fator muito importante de ser observado. Por quê? Às vezes eu falo, mas eu não consigo fazer as minhas coisas do jeito que eu gostaria, porque o meu filho, porque o meu marido, ou porque as minhas amigas, né? Eu queria ter um relacionamento, mas os caras de hoje, tudo bem, existem alguns fatores, né? Mas vamos também nos responsabilizar por essa tomada de decisão, por essa busca. Porque enquanto a gente deposita o problema no outro, a gente não se responsabiliza, porque aí fica fácil, né? Eu não consigo alcançar os meus objetivos ou uma satisfação maior para minha vida, porque eu tenho um filho pequeno, 2, 3, e eu tenho essa situação. Tudo bem, a gente sabe que não é fácil, mas até quando você vai protelar a sua felicidade por conta dessa realidade que vai durar tantos anos, a vida toda, na verdade. Sabe? E assim, uma chamadinha para as mães, né? Isso é muito importante e eu exercito diariamente, porque a gente às vezes cai nessa, né? De às vezes achar que a gente tem que ser muito melhor mãe do que a mulher, aquela que corresponde, né, aí às suas vontades. E vocês já observaram que quando a gente viaja de avião, quem já viajou, na hora das recomendações de segurança, o que eles falam, né? Que pessoas com crianças, o que você tem que fazer primeiro? Colocar a máscara em você, né? A máscara de oxigênio em caso de acidente. Primeiro você coloca em você, para você ir lá e colocar no outro, na criança, naquele que depende de você. Por quê? Porque imagina você tentando cuidar de alguém sem você estar de fato forte para conseguir fazer aquilo. Você se responsabilizar por coisas e por atividades e por compromissos, né? E sendo totalmente entregue àquelas pessoas, sendo que você não está fortalecida. E aí você tem que dar conta, você tem que ser uma super pessoa, você tem que ser a menina que tá super bem para arrumar um cara legal, você tem que ser a mãe toda poderosa, o marido, a esposa, né? Mas você não tá se fortalecendo, você não se cuidou antes. Você não tá se cuidando, né? E assim, tudo bem a gente às vezes se entregar para as pessoas que a gente ama. Só que isso gera uma outra questão com o outro. Porque quando a gente dá, a gente quer o quê? Receber. E aí a gente põe uma expectativa gigante nas pessoas que a gente ama. E aí a possibilidade de uma decepção é muito grande. Vamos lá, quem mais colocou alguma coisa aqui? A Bianca. Vive um aprendizado constante, deixando-me dar limites, algumas coisas, dando limites a algumas coisas, dando limite no que os outros acham. É verdade, Bianca, tá numa constante busca.
A lei do retorno, exatamente. Vivi uma época, a Ana, vivi uma época só em função de agradecer os outros, até que cansei. Hoje me acho egoísta por pensar mais em mim. Aí que tá. Não é um barato? Quando a gente tá pelo outro, a gente é altruísta. É lindo. Né? Eu me detono. Eu não tô falando pra não ser altruísta, tá, gente? É lindo ser realmente, mas com responsabilidade. Porque é lindo falar que eu me dou. Ah, eu agradeço porque meu marido é assim. Ah, eu agradeço porque tenho uma família. A gente tem que ser grato, isso faz parte, né? Mas aí quando a gente para pra pensar na gente um pouquinho, a gente virou o quê? Egoísta. Altruísta é lindo, egoísta é horrível, né? Então tudo isso são coisas que a gente tem que parar pra pensar. Quando eu dou demais, na hora que eu olho pra mim, todo mundo estranha. Então vamos achar um equilíbrio aí, né? Um equilíbrio onde eu dou, claro, eu tenho que assumir algumas coisas, eu quero estar uma pessoa legal para conseguir um relacionamento, eu quero estar bem para com a minha família, né? Eu quero cumprir com as expectativas dos meus pais, porque tem muito disso também, meninas, moças ou até mulheres, que até hoje agem, às vezes, ainda respondendo a uma demanda que não é delas, que é de uma expectativa que os pais colocaram nelas. E aí, mais uma vez, eu estou vivendo pelo outro, não importa se é meu pai e minha mãe. Todo respeito, todo cuidado, todo carinho. Mas se eles não foram tão longe quanto você quer ir, se eles não fizeram algumas coisas na vida deles e hoje te pautam disso, ó, cuidado, não vai, né? Ou então vai, faz isso. Olha para você antes. Com todo respeito, né? Mas você é um ser humano individual, você é um ser que precisa buscar o que é a tua verdade. Nós às vezes somos resultados de quem nos criou, mas nem sempre isso tem a ver com o que a gente de fato quer ser. Vamos continuar olhando, que eu vou me empolgando. A Raquel colocou aqui: nem sempre o que é bom pra gente é bom pro outro. Tem que tentar entender e respeitar a posição do outro. Essa situação de agradar os outros é difícil também. Exato. Eu falei um pouco sobre isso, né? Muitas vezes buscamos fazer todas as coisas para agradar os outros, mas nem sempre é o que nos traz felicidade. É isso, Evelyn. A Débora colocou: depois do meu divórcio, eu fiquei mais reclusa e fria. Hoje, com o nascimento da minha filha, vivo em função dela. Então, deixei de lado muitas pessoas e muitas coisas e vivo sendo cobrada sobre isso. Aí, Débora, a gente tem que pensar, né? Você preferiu deixar as coisas para criar a sua filha? Ou você não teve outra opção, né? Ou talvez hoje, quando te cobram, você fala: não, o que eu quero é o meu momento aqui com a minha filha, ou não? Você sente vontade de também participar de algumas coisas, sabe? Por isso que eu falo, é um filtro que a gente tem que fazer com a gente mesmo, olhando para as nossas verdades. Porque a gente tem que ser respeitada assim. Em algum momento a gente quer se fechar para o mundo social e viver uma realidade dentro de casa com a minha criança pequena. Tudo bem se é uma opção, né? Mas aí se isso estiver me frustrando, eu não vou conseguir ser boa para minha filha e eu não vou estar lá fazendo o que talvez as pessoas estão... Ninguém tem que cobrar nada, né? Mas assim, às vezes me convidando e às vezes falando: nossa, o que aconteceu com você? De repente tem gente que às vezes enxerga a gente melhor do que a gente mesma. E muita gente às vezes fala as coisas, não é por mal, tá, gente? Vamos lá, Érica. Tenho mania de culpar meu marido por não conseguir fazer o que quero. Essa é, né? A gente às vezes espera dos nossos pares que eles resolvam as nossas lacunas, né? As nossas carências. E volto a dizer, a gente dividir, a gente se complementar, tudo bem. Mas não adianta a gente colocar a nossa expectativa do que é... Tá aí assim, uma data que teve esse mês, né? O Dia dos Namorados. Poxa, quanta gente não ficou frustrada, né? Porque eu esperava tal coisa do meu marido. Aí tem ano que dá certo, tem ano que não dá, né?
E assim, às vezes a gente deixa de ver o valor das pessoas, né? O que a Erika falou aqui, às vezes eu tô culpando meu marido pelo que eu quero pra mim, mas eu não faço por mim. E aí eu cobro aquele pela minha frustração. E ele tá lá, só sendo ele, correspondendo. Ou não, se ele tem falta, você tem que saber apontar isso, saber mostrar suas insatisfações, que isso também faz parte da gente se olhar. Quando eu olho para as minhas insatisfações, eu ergo a mão, falo, amigas, né? Marido, não é assim, não pode ser assim comigo. Eu preciso disso, disso, disso. Vamos lá, vamos rever essa relação, né? Mas às vezes eu também preciso entender que eu tô buscando no outro uma coisa que eu preciso resolver comigo mesma e que o outro não vai saber resolver, porque é uma questão minha, né? Que mais? A Debinha colocou o duro que a gente sempre vai pensar e pôr a máscara no outro e acabar esquecendo da gente. Sempre é uma palavra muito forte, né? Porque se eu tô aqui hoje e assim, o meu principal objetivo aqui nas redes, em estar falando com vocês, é porque eu sei que hoje a gente tem uma demanda gigante de mulheres que estão colocando a máscara no outro, né? E que tá sempre lá, pondo a máscara, a galera em volta tá toda suprida, mas ela não. Nós não, muitas vezes. Né? E isso é uma necessidade, como eu já falei para vocês em outras situações, que eu vejo nos meus meios sociais, no consultório, porque a gente precisa se lembrar às vezes, sabe? Sabe? Tenta buscar aí depois da live, tenta pensar em alguma coisa que te fez feliz, sem depender de um outro, sem ser o nascimento do meu filho, o meu casamento. Não, você. O que veio a acontecer? O que aconteceu na sua vida alguma vez que você sentiu uma mega satisfação? Que era você com você mesmo, né? Isso precisa ser fortalecido, sabe? Isso necessita de fortalecimento, porque senão o seu oxigênio uma hora vai acabar, né? E tá todo mundo respirando super bem. Marlene, mas também às vezes é mais fácil querer resolver o problema do outro do que o meu. Exatamente. Às vezes me pego dando conselhos que podem servir para mim, né? E não coloco em prática. Isso mesmo. Isso acontece demais com psicóloga também, viu? Mas é isso, porque assim, gente, a gente trocar, a gente ouvir opinião. Quantas vezes vocês já não trocaram com pessoas que você falou, puxa, acho que talvez seja isso mesmo, que talvez seja melhor para mim. E às vezes a gente fala pro outro, a gente enxerga a situação do outro. E quem é minha paciente tá aqui sabe que muitas vezes eu falo assim, sabe aquilo que você falou pra fulana? Você já falou pra você mesma? Porque é isso, né? Às vezes a gente não tá, a gente tem toda uma teoria, a gente tem toda uma questão, mas a gente não sabe colocar isso na nossa vida. Por quê? Porque a gente está acostumado a negligenciar a nossa mesmo. Então, cuido da amiga, aconselho minha mãe, mas eu não paro para olhar para mim. Que mais? Pode ir falando aí, viu, gente? Ó, um monte de gente entrando, que gostoso. A Angela colocou, está sempre ali para todos e quando você precisa que te escutem, ninguém quer, nem que seja para te dizer que você está errada, te mostrar coisa. Então, olha o que eu falo. Quando a gente faz pelo outro, o que a gente espera? O retorno disso, né? E as expectativas são frustradas. Por que a gente se frustra tanto com as pessoas que a gente ama? Porque geralmente são as pessoas que a gente entrega mais expectativa. Então a gente tá sempre esperando muito das pessoas que estão à nossa volta. E aí quando a gente se frustra, a gente nem se frustra com a própria pessoa. Porque talvez ela nem era aquilo que a gente estava esperando tanto, nem poderia atingir aquilo que a gente estava esperando. Mas a gente se frustra com as energias que a gente depositou nela, com o que a gente, né, colocou ali no outro. Então a gente precisa usar esta força que às vezes a gente cobra as pessoas à nossa volta, que a gente às vezes olha para as pessoas à nossa volta e fala, melhor é fazer isso, e voltar pra gente. Por isso que o tema da live é, você tá olhando para você ou pro outro? Porque a gente precisa se policiar para fazer isso muitas vezes. Isso mesmo. A Alessandra falou, precisamos exercitar diariamente essa motivação interna. E é exatamente isso, exercitar, sabe? É a gente olhar para cada situação e a gente medir.
sabe? A cada possibilidade, a cada coisa que acontece com a gente medir até onde isso está sendo satisfatório para mim, sabe? E às vezes, vocês já ouviram falar na lei do espelho? Às vezes eu tô olhando no outro, tantas coisas que eu não olho em mim. Só que geralmente o que eu vejo no outro tem tudo a ver comigo. Sejam os defeitos ou as qualidades. Porque eu só vou saber admirar naquela pessoa alguma coisa que de alguma forma me pertencer. Quer ver um exemplo legal? Quando você tá em algum lugar que tenham pessoas que falam outra língua. Quando a pessoa dá uma soltadinha em alguma coisa assim que você fala, acho que é inglês. Acho que é castelhano. Ou quem entende outras línguas, né? Fala, olha, estão falando francês aqui. Você não precisa entender o que a pessoa falou. Mas você tem uma sacadinha ali de que... Por quê? Porque de alguma forma você já teve contato com isso na sua vida. Que fez você ter o conhecimento. Quando a gente olha para aquela pessoa e fala, nossa, ela é tão versátil. Nossa, aquela pessoa, nossa, ela é tão dedicada ao lar, queria ser mais assim. É porque isso de alguma forma está dentro de você. Quando você admira alguma coisa no outro, isso de alguma forma está em você. Você não reconhece no outro algo que não tenha passado um pouquinho por você. E isso é muito importante a gente analisar, sabe? Porque às vezes eu acho que todo mundo tem tantas qualidades. E eu não olho para as que eu tenho, que podem ser muito parecidas com aquela pessoa. E que não precisam ser exatamente parecidas, mas assim, se é algo que você está admirando, repare em você. Isso pode estar dentro de você, mas você não está reconhecendo, ou você não está valorizando, você não está pondo para fora. E aí a gente tem uma outra vertente disso. Que quando a gente, talvez, algo que incomode demais nas pessoas, também tem a ver com a gente, em questão de pontos negativos, né? De repente eu olho e falo assim, nossa, essa pessoa é tão grossa, ela fala tanta verdade. E aí, às vezes, é uma necessidade que você tem, às vezes, de fazer algum apontamento e você segura pra você. E quem fala, você fala, nossa, que grosso. Tem gente que não sabe falar a verdade direito mesmo, né? Mas às vezes você aponta no outro algo que é seu, que pode ser uma deficiência sua também. Essa é mais ou menos um pouquinho da lei do espelho, né? Que a gente sempre vai enxergar no outro, tanto quanto qualidades, defeitos, apontamentos positivos ou negativos, eles podem sim fazer muita parte do que somos nós. A Jordana colocou, muito bom pensar assim, o que eu admiro em alguém tem em mim. Isso mesmo, é muito importante. Oi, Si, estou em processo de olhar para mim, mas ainda me sinto culpada por isso. Acredita? Claro que eu acredito. A gente faz isso o tempo todo, né? A gente se culpa muito por realmente estar valorizando ou focando na gente. E, gente, confia no que eu tô falando. Quando a gente cuida da gente, a gente cuida mais dos nossos. Sabe? A Gisele lá em cima falou, às vezes eu nem sei se eu gosto da pessoa, eu não consigo identificar isso. Por quê? Porque talvez a gente precisa estar mais pronta, estar mais ciente das nossas necessidades, das nossas lacunas, das nossas carências, para assim conseguir olhar o outro de uma maneira mais inteira, né? De uma maneira que a gente tenha uma visibilidade melhor das coisas, com base na minha verdade, na minha essência. E é isso, a mulher precisa se cuidar para prover. Seja no trabalho, seja nas relações, né? Seja com a família. Sabe? Tem muita gente que culpa filhos por uma questão assim, eu não posso fazer isso agora porque meus filhos, infelizmente. Você imagina você ser culpado, né? A criança carregar esse peso, que tudo bem, às vezes ela nem sabe, mas de alguma forma a gente passa isso para os filhos. As nossas frustrações. E a gente terceirizar isso para eles. A responsabilidade é deles. Não. A responsabilidade é nossa. Nós somos quem pode decidir, quem pode realmente definir o que é melhor para a nossa vida. E ok, definir que agora é o momento de ser sua mãe. Ok, definir que agora é um momento onde eu quero ficar sozinha, sabe? Mas eu não vou culpar o outro por isso.
E aí volta naquilo que eu falei, da gente se apropriar das nossas verdades, para que assim a gente possa ter o poder de decisão. Complicadinho, né, gente? Eu sei que é. Às vezes, ó, em várias sessões a gente fala muito sobre isso, e aí vai desatando uns nós, montando um quebra-cabeça, né, minhas pacientes? E aí, aos poucos, a gente vai conseguindo chegar às nossas verdades, de fato. Porque às vezes a gente se contaminou tanto do que é certo, do que é errado, do que a sociedade impõe, do que a minha amiga tá fazendo, do que o outro tá fazendo, e aí a gente se perde, a gente nem sabe mais o que a gente quer pra gente mesmo. A Evelyn. E quando alguém te elogia e vê em você qualidades que pelas cobranças constantes você nem consegue enxergar o que você é. Exatamente. Às vezes, falei lá no começo, às vezes o outro tá tentando te dar um toque, falando, mas você não é assim, poxa, tá te cobrando, mas ele tá te cobrando pra você voltar a ser você, né? Voltar a olhar em você. A Raquel colocou, mas mãe vive culpada pelo que não fez e pelo que poderia ter feito. Não sei porquê. Mãe igual a culpa. E vou te falar que o nosso amiguinho Freud sempre falou isso. A culpa é da mãe. Não tem como, né, gente? A figura da mãe é muito importante na vida de uma criança, sabe? E uma coisa até que eu fiz um vídeo aqui no Dia das Mães, falando sobre isso, que os nossos fracassos, as nossas fraquezas, elas também ensinam os nossos filhos, sabe? Você às vezes se reconhecer exausta, você se reconhecer como, olha, não vai dar para te dar atenção agora. Lógico, a gente tem que ter responsabilidade? Tem. Mas você acha que você sendo um símbolo de perfeição, você vai ensinar seu filho a ser o quê? A se exigir pra caramba, né? O que a Jordana colocou aqui? 21, 20, não entendi. Vocês estão rindo. Mas é isso, né? Mãe se cobra demais, né? A mulher se cobra demais. O papel da mulher sempre foi um papel muito cobrado, né? E óbvio que a gente não vai desconstruir isso de uma hora para outra. Mas se a gente parar para pensar, pelo menos, já ajuda muito, né? Se a gente começar a pôr esse filtro nas nossas, na hora das nossas decisões, horas a gente vai conseguir, horas não. O que é? O horário, hora? Ah, não, hoje eu tô com relógio. Temos 47 minutos de live. Tá para acabar, gente. Isso rende um assunto, né? Sabe o que eu queria apontar para vocês? Vão escrever aí se vocês querem falar mais alguma coisa. Mas lembra aquele questionário, aquela pesquisa que eu fiz, que eu coloquei lá no Insta, que mandei para algumas. Algumas características que a gente procura, e aí falando sobre algumas coisas que a mulher sonha, né? O que você sonha atingir para sua saúde mental, saúde emocional? Aí tá assim. O que te dificulta, né? Porque eu pedi também pra gente falar sobre as dificuldades que te impedem de realizar esse sonho. Aí tem aqui. Querer ser perfeito em tudo, não interpretar bem o outro, centralizar os problemas em mim, né? Ter controle de tudo. E assim, essas coisas que são muito importantes a gente ver que a gente às vezes tá pondo no outro. Então, assim, qual a minha dificuldade? Ser compreendida por quem? Provavelmente é pelo outro. Mas às vezes quem precisa se compreender é você, né? Ai, é uma dificuldade ser reconhecida. Tá. A sua necessidade de ser reconhecida pelo outro, tudo bem, a gente tem essa necessidade também, né? Mas vamos se reconhecer primeiro, sabe por quê? Às vezes a gente não dá o valor que a gente merece e permite ao outro não dar também. Quando a gente mostra o nosso valor, o outro olha diferente. Sabe? E vou te falar, gente, isso funciona. Vai por mim. Funciona, né? Enfim, algumas outras coisas que vocês falaram de que querem acreditar mais em si, né? Me conhecer melhor, ter mais amor próprio, estar bem comigo mesma, preencher vazios dentro de mim, né? Então a gente tem essa busca. E é muito natural a gente buscar por isso. Por isso que a gente tem que parar, sabe? Olhar a nossa imagem no espelho. Não a imagem de quem
deseja por nós, ou de quem a gente acha que pode ser um modelo para nós. Olha para você, se inspire em quem você quiser, mas desde que ela corresponda à sua verdade, que aquela figura de alguma maneira te represente. Que frase, mãe. Ah, não vou falar Rita não, vou falar mãe. Que frase que você gostou? Põe aí. Gente, eu quero prints, hein? Foi tão legal a semana passada, recebi vários prints. Eu mesma não consigo fazer aqui, vou fazer, me confundo. Não é? Que eu coloquei o celular aqui num tripézinho e aí fica difícil para eu fazer o print. Então eu espero o print de vocês. Só que cada print eu saio meio... Tem que fazer uma carinha bonitinha. Mas olha, já vou agradecer vocês. Muito feliz de mais uma vez vocês estarem aqui, da gente poder compartilhar isso. Peço muito que vocês reflitam, porque eu só tô aqui para que a gente possa parar para pensar um pouquinho e para que isso vá com vocês de alguma maneira. Para que a gente pare para refletir, eu também vou parar, né? Cada vez que eu vou fazendo isso aqui, pensando mais no que eu tenho que falar, a Alice colocou, perdi a semana passada, Alice, tá lá no IGTV, tá? Mas então, vamos pensar mais sobre isso, sabe? Não vamos parar por aqui e começar tudo de novo sem nem pensar sobre isso, né? A frase aqui, ó. Quando a gente se dá valor, muda o olhar do outro para você. Exatamente. Isso é muito importante. Ah, que bom, Marlene, o print ficou bom. É isso, né? Às vezes as marcas não fazem aquela coisa e aí tem um determinado valor, porque elas põem esse valor para elas, né? Elas determinam um valor. E a gente tem que determinar o nosso valor. A gente não pode deixar que o outro determine o quanto a gente vale. Porque quando eu entrego para o outro, ele faz o que ele quer. Mas a medida tem que ser minha, né? E é isso, se dê o valor, né? E seja de valor também. Construa coisas boas, né? Seja realmente boa para você e para os outros. Isso é construir valor. Tá bom, minhas lindas? Excelente papo. Amei também. Quero muitos prints, né? Agradeço muito vocês. Já temos aí 52 minutos. Mas é isso. Durante a semana a gente vai se falando, vou colocando mais conteúdo aqui. Tô cada vez mais tentando colocar mais coisinhas legais aí pra vocês. Amo ver o retorno de vocês, ler o retorno de vocês. Oi, Xi, conseguiu entrar? Vamos pensar sobre isso. Oi, Fabi, amor, que bom, eu também amei. E vamos, que é muito importante a gente refletir depois disso, tá, gente? Lição de casa, tá bom? Tenta lembrar do que eu falei pra vocês, um momento que não dependeu de outro. Que você foi feliz, que você se sentiu bem, que você... que momento bom, né? Que por você mesma. Isso é muito importante, que a gente nunca deixe morrer dentro da gente. Tá bom? Tem que dar limites. Isso mesmo, Ângela. Vamos dar limites, né? A gente tem que saber até onde a gente permite que o outro, né, venha aí com as suas demandas pra gente. A gente tem que ter as nossas demandas, a gente tem que respeitar as nossas demandas. Tá bom? Então é isso. Um beijo, beijo, beijo pra vocês. A segunda que vem estamos aqui no mesmo horário, seguimos com as nossas lives e aí vamos colocando mais assuntos, tá? Vocês colocarem pra mim coisas que são do interesse de vocês, vocês me mandam por direct, isso me direciona muito, tá bom? Porque é muito bom a gente... Cada live sai de uma outra da live anterior. Então vamos aí, tá bom? Conto com vocês. Um beijo até segunda que vem, gente. Tchau!